Oi pessoal, vamos então resolver o exercício 5 da lista 2, que é um exercício que muitos alunos já questionaram, e a ideia do vídeo é então resolvê-lo, tudo bem? Então, o objetivo do exercício é o seguinte: nós temos aqui uma função f grande, que é definida por meio de uma integral, conforme vocês podem ver aqui, e nós temos a fzinha, que também é definida por uma integral. O objetivo nosso será calcular a derivada segunda da f grande aplicada em 2. Qual é este valor? Então, nós começamos derivando uma vez a f grande, e em seguida derivamos mais uma vez. Para derivar a f grande, como ela está definida por meio de uma integral, nós vamos considerar aqui g grande de t uma primitiva de fzinha. Isso significa que a derivada da g grande é a própria fzinha. Tá? Com isso, usando o teorema fundamental do cálculo, nós teremos o seguinte: f de x é justamente essa integral, e essa integral vai ser uma primitiva da fzinha, que no caso aqui é a g, aplicada nos extremos, 1 e x. Daqui nós tiramos então que a f grande vai ser a g aplicada em x, menos a g aplicada no limite inferior, que é 1. Se a gente agora deriva a função f grande, a derivada da f grande vai ser a derivada da g grande, ou seja, g' de x, e a derivada da g1, por ser uma constante, por ser um número real, essa derivada é zero. Então, é simplesmente g' de x, e aqui, turma, g' de x, como nós sabemos, por ser uma primitiva da fzinha, vai ser f de x. Então, portanto, daqui nós tiramos que essa f grande nada mais é do que a f', né, grande, nada mais é do que a própria função f. Ok? Ótimo, mas nós precisamos calcular a derivada segunda. Então, observem aqui, ó, a derivada segunda da f grande corresponde a derivar uma vez a função fzinha. Então, nós teremos agora que derivar a função fzinha, que é definida aqui por meio dessa integral que aparece aqui. Tá certo? E para derivar fzinha, nós vamos usar o mesmo argumento que nós acabamos de usar, que é o seguinte: vamos chamar de h aplicada em u uma primitiva da função integrando que define a função fzinha. Aqui está a função integrando. Então, vamos considerar h aplicada em u como sendo uma primitiva dessa função integrando aqui. Então, isso significa que quando a gente deriva essa função, o resultado é justamente aquela função integrando que aparece lá. A raiz de 1 mais u na quarta sobre u. Portanto, pelo teorema fundamental do cálculo, essa fzinha que aparece aqui, essa f de t, vai ser a primitiva dessa função, que é h aplicada em u, e essa função aplicada nos seus extremos, que no caso aqui são 1 e t ao quadrado. 1 e t ao quadrado. Portanto, aqui nós temos h grande aplicado em t quadrado, menos h aplicada em 1. Ora, vamos então derivar a função f pequena. Lembra que a derivada segunda da f grande é a derivada primeira da fzinha. Então, nós temos que derivar a fzinha. A derivada da fzinha vai ser, então, derivar o que nós temos aqui. E aqui, ó, percebam que nós temos uma composição. Nós aplicamos a regra da cadeia. A derivada da função de fora, ou seja, h' aplicado em t quadrado vezes 2t.
E a derivada de 1, por ser um número real, é 0. Então agora, f' aplicado em t vai ser h' aplicado em t quadrado, mas a galinha, a gente sabe que a galinha aplicada em u é justamente o que nós temos aqui. Então, trocando u por t, nós vamos ter a raiz de 1 mais t ao quadrado, tudo isso elevado à potência 4, como nós temos ali, né? Isso em raiz. Tudo isso dividido por t quadrado. E ainda não podemos esquecer de multiplicar aqui por 2t. Portanto, eu consigo simplificar um t aqui, e o que nos resta é 2 sobre 2 que multiplica 1 mais t elevado à oitava, tudo isso sobre t. Bom, o que nós temos que fazer para encontrar a derivada segunda de f aplicada em 2 é calcular a derivada primeira da f' aplicado em 2. E aí, neste caso, nós vamos ter, trocando aqui o t por 2, 2 que multiplica 1 mais 2 elevado à oitava, aqui é na oitava, né? Tudo isso, deixa eu melhorar aqui, tudo isso sobre 2. Então, a gente consegue simplificar o 2. 2 elevado a 8 é 256, somado com 1 mais 1, nós temos 257. Então, f duas linhas aplicada em 2 é raiz de 257. Então é isso, turma. Bons estudos e até uma próxima.